Surge, de 10 anos, é a única sobrevivente do serial killer Tommy Lynn Sells. Ele achou que tinha matado ela e foi a coragem dela que fez com que ele fosse preso. Esse vídeo mostra o dia do julgamento e ela explicando por que ela estava colocando a mão no pescoço e protegendo ele. Will you show us how you had your hands? I had them up like this. You tell us why you had your hands up close to your neck? Because I saw what he did to Katie and I was scared he was gonna do it to me. Mas a história de como ela conseguiu escapar é ainda mais surpreendente. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhem com pessoas que vocês sabem que gostam desses temas também. Comentem aí temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. As fontes dos créditos estão sempre na descrição. E bora pra história. Gente, eu tô com uma cara de sono hoje, sério. Eu coloquei meu despertador porque eu fui dormir tarde ontem. Eu coloquei pra um horário que eu ia conseguir acordar e fazer minhas coisas. Mas eu não sei o que acontece, eu coloco o despertador na Alexa e ele não toca. E aí eu acordei 3 horas depois do previsto e agora eu tô correndo pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então assim, vai ser desse jeito mesmo. No dia 31 de dezembro de 1999, ou seja, véspera de ano novo, a Crystal Surge, de 10 anos, e a irmã dela, chamada Mark, de 7 anos, decidiram que elas iam passar a noite na casa da melhor amiga da Crystal. A melhor amiga se chamava Kate Harris, ela tinha 13 anos de idade, e a Crystal e a irmã dela tinham acabado de se mudar para a cidade. Então os pais delas estavam ocupados fazendo a mudança, buscando as coisas, viajando, e aí, como as duas não tinham onde passar a noite do ano novo, elas foram pra casa da amiga. E não é que as 3 estavam sozinhas na casa, não. Os pais da Kate também estavam lá e o irmão dela. Naquela noite, a Crystal e a irmã mais nova discutiram. E aí tinham 2 quartos disponíveis. O quarto da Kate, que tinha um beliche, e um outro quarto a mais, onde a Mark foi dormir. A Mark se lembra de naquela noite ter ido dormir bem furiosa com a irmã, porque parecia que a irmã dela tinha brigado com ela de propósito, só pra ela e a melhor amiga terem privacidade de ficarem conversando e fofocando no quarto sozinhas, enquanto a irmã dormia sozinha no outro quarto. Mas ela aceitou porque, afinal, ela era a irmã mais nova. E os irmãos mais velhos têm soberania, tá bom? E eu não tô falando isso porque eu sou a irmã mais velha. Mas o que a Mark não sabia é que, apesar dela estar frustrada, chorando e muito chateada no quarto separado, provavelmente aquilo teria salvado a vida dela. Bom, como eu mencionei, a casa não estava desocupada naquele dia. O serial killer Tommy Lee Sells tomou um grande risco de invadir aquela casa até que lotada naquela noite. Mas quem era ele? Ele tinha 35 anos na época e já tinha passado na prisão diversas vezes por crimes relacionados ao uso de drogas e até agressão. Acredita-se hoje que ele tenha começado a matar com 15 anos de idade, e os crimes dele envolveram todo tipo de pessoa, desde homens, mulheres até crianças. Ele teve uma infância conturbada, o que não é surpresa pra ninguém, e ele trabalhou em vários lugares até chegar na sua adolescência. Inclusive, um dos trabalhos dele foi em um circo. Nessa mesma época, em 1985, uma mãe e o filho, chamada Anna e Willie Corditt, foram espancados até a morte. Isso foi dentro da própria casa deles, depois deles terem ido pra uma feira num condado próximo. Muitas pessoas acreditam que quem matou os dois foi o Sells, por ter encontrado eles no circo algum tempo antes e ficar meio que stalkeando os dois até finalmente chegar no dia da morte. Apesar de fazer muito sentido ele ser o culpado, o caso continua aberto até hoje. Durante um período em que ele foi preso por roubo, em 1990, ele foi diagnosticado com alguns distúrbios psicológicos. Um dos distúrbios era relacionado à personalidade, mas também dependência química. Isso incluía álcool, opioides, anfetaminas e várias outras coisas. Ele também sofria de depressão, psicose e transtorno bipolar. Ou seja, não era uma pessoa muito segura de deixar ir na rua, principalmente com ele cometendo tantos crimes graves. Em 1992, uma outra pessoa conseguiu escapar dele. Isso foi cerca de 7 anos antes dele invadir a casa dos Harris. Ele estava morando na rua, embaixo de um viaduto, e aí ele escreveu uma placa dizendo que ele trabalharia por comida. E aí uma jovem de 19 anos que estava passando de carro por baixo daquele viaduto parou para oferecer ajuda. Ela se comoveu com a situação e falou para ele ir até a casa dela. Ela disse que era para ele esperar do lado de fora enquanto ela entrava e preparava alguma coisa para ele comer. Mas ela confiou demais naquele homem e aí ele entrou na casa, pegou uma faca na cozinha e obrigou ela a entrar no quarto. Ele trancou ela dentro do banheiro, mas ela não deixou barato. Ela começou a lutar com tudo que ela conseguisse encontrar. E aí ela pegou um potinho de cerâmica que tinha no banheiro dela e bateu na cabeça dele. Ela imaginou que fazendo aquilo
iria acontecer igual nos filmes, que ele ia desmaiar, mas o Cells foi bem forte, e aí ele levantou e começou a lutar com ela, pegou aquela faca e acabou esfaqueando ela 18 vezes. Ele também espancou ela nesse meio tempo, só que ela não parou de lutar em nenhum momento, continuou batendo na cabeça dele e machucou bastante ele. Chegou uma hora que ele desistiu e ele ficou com medo de ser capturado, então ele decidiu ir embora. Ela foi fazer um boletim de ocorrência e ele foi capturado. Infelizmente, ele conseguiu um acordo judicial e cumpriu uma pena de 5 anos. Durante esse período na prisão, ele começou um relacionamento com uma mulher e acabou se casando com ela em 1997, quando ele foi solto. E de 1979 a 1999, ele tá ligado ao desaparecimento e assassinato de várias pessoas, muitas das quais eram crianças. E já já a gente vai entrar um pouco mais na vida do Tommy e nos assassinatos que ele cometeu, no meio com a história da Crystal. Um dos maiores crimes que ele assumiu a responsabilidade foi da família Dardeen. Esse crime é um pouco mais complexo, então eu vou falar pra vocês mais no final do vídeo. Vamos voltar pra história na casa da Kate Harris. Naquela festa do pijama, as meninas tiveram uma noite de diversão, muitas risadas, elas comeram coisas gostosas e finalmente decidiram ir dormir. A Kate e a Crystal ficaram juntas no beliche. A Crystal tava no beliche de cima e a Kate embaixo. Por volta das 3 horas da manhã foi quando Tommy Lee Cells começou a rondar as ruas procurando o próximo alvo. Foi aí que ele voltou a atenção dele para a casa dos Harris. Infelizmente eles tinham deixado a janela aberta, o que deixou o trabalho fácil para ele entrar. Ele entrou e foi direto pro quarto da Kate Harris, já confiante do que ele faria com ela. Quando ele entrou no quarto, ele viu ela deitada no beliche de baixo e foi até ela já com uma faca na mão. Ele teria tirado a roupa íntima da garota e tentado começar a agredir ela sexualmente. Só que isso logo despertou a Kate, que estava dormindo e foi pega de surpresa. Ela percebeu o perigo que ela estava correndo e tentou lutar contra ele. Infelizmente, ele era maior, mais forte e estava armado. Nessa hora, ela começou a pedir ajuda e foi aí que a Crystal acordou, mas ela sabia que ela não podia fazer nenhum movimento. Começou uma luta ali entre os dois e o Tommy acabou atingindo ela com a faca 16 vezes. Ela caiu no chão e quando ela caiu, ela ainda estava viva. Ela estava tentando respirar e ela até chegou a olhar para Crystal, mas de acordo com a Crystal, aquele olhar dizia pra ela ficar quieta, pra ela fingir que ela não tava ali, porque até então o Tommy parecia não ter percebido a existência dela. E aí a Crystal congelou. Ela permaneceu o mais imóvel que ela podia e o Tommy, depois de terminar o ataque, tava saindo em direção à sala. Infelizmente, os olhos dele encontraram o dela antes dele sair. Ele percebeu que tinha mais uma garota no cômodo. Ele agarrou ela e tentou cortar a garganta dela, mas ela imediatamente colocou as mãos no pescoço e disse que não. E aí ele disse: "Mova suas mãos." Ela não tinha o que fazer, obedeceu ele e ele pegou a faca e cortou a garganta dela. Ela caiu no chão junto com a Kate e ela sabia que mesmo com dor, mesmo sangrando e desesperada, a melhor chance de sobrevivência que ela tinha era se fingir de morta. Foi aí que ela caiu pra frente e ficou perfeitamente imóvel no chão. Em entrevistas posteriores, ela disse o seguinte sobre esse momento: "Só me lembro de estar deitada ali e a luz apagada, e aí ouvi a porta fechar. Fiquei de 4 e rastejei pelo chão do quarto. Foi aí que me deparei com Kate no chão. Ela estava meio que engasgando, ou talvez estivesse engasgada. Eu tentei confortá-la. Eu deitei do lado dela e comecei a massagear as costas dela. E foi aí que percebi que eu não conseguia falar, porque tudo que eu queria dizer era: tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Mas eu não conseguia. Assim que ela parou de fazer aqueles barulhos, eu tive aquela sensação, sabe? Sai daqui, levante-se, vamos lá, não deita, vamos, a gente vai conseguir." E foi com esse pensamento que ela conseguiu se levantar do chão o mais rápido que pôde, segurando o corte na garganta. Lembrando que ela só tinha 10 anos. Ela foi correndo pro quarto da irmã, a Mark, tentou acordar ela e ela não acordava. E foi aí que bateu o desespero. Ela ficou pensando: será que todo mundo morreu? Será que ele atacou todo mundo e eu sou a única pessoa que tá viva? E foi aí que ela teve mais vontade ainda de sair da casa e ir até um vizinho pra pedir ajuda. Ela saiu de pijama, completamente descalça, e não tinha como ela saber se o assassino ainda estava na casa ou não. Ela só teve que arriscar porque ela sabia que aquela era a última chance dela. Ela começou a bater nas portas dos vizinhos quando ela chegou, mas ela não conseguia falar porque a traqueia dela estava cortada. Então o que ela fez foi pegar vários pedaços de papel e escrever bilhetinhos para esses vizinhos, dizendo que a família Harris precisava de ajuda imediatamente, que era para eles se apressarem, e um dos bilhetes que quebra o coração de qualquer um é ela perguntando se ela iria sobreviver. Foi aí que um dos vizinhos ligou para a polícia e essa foi a ligação. What is your emergency? I have a little girl just rang my doorbell.
A polícia chegou bem rapidamente no local, levou a Crystal para o hospital e ela conseguiu ser estabilizada. A polícia ligou para a família dela, que estava completamente desesperada. Quando a mãe dela chegou no hospital, ela disse que foi um choque ver a filha dela ali cheia de tubos e aparelhos. Ela não conseguia acreditar e a Crystal ainda não conseguia falar até ela conseguir se recuperar completamente. A polícia decidiu trabalhar com ela para tentar descobrir quem era a pessoa responsável pelo crime. E ela trabalhou com vários desenhistas e investigadores policiais. Felizmente, a Crystal conseguia lembrar vários detalhes do rosto do Tommy. Em poucos dias, a polícia conseguiu prender ele. Eles levaram várias fotos de criminosos suspeitos para ela no hospital, para ela apontar quem era o responsável, e ela apontou com toda certeza para o Tommy Lee Sells. Quando chegou a hora do julgamento, ela testemunhou contra ele. Ela estava muito nervosa para fazer isso, mas para se preparar para esse testemunho, ela até encontrou uma outra garota que passou por uma situação semelhante, que também teve que testemunhar contra um cara que tinha matado o irmão dela e não tinha conseguido matar ela. E ela deu várias dicas. And he strangled me. He slit both my wrists. You can barely see them, thank God, they're going away. And then he slit my throat. Ela disse que na hora o que te motiva é ver aquele homem que te fez tanto mal finalmente atrás das grades. E foi aí que a Crystal teve muita coragem. Your friend's name was Katie? Yeah. Concentrate on her, because you're helping her and yourself. It's scary, but once you get it out, you feel a lot better. Ela ficou bem emocionada quando ela chegou e quando perguntaram pra ela se ela queria passar na frente dele ou então ir pro banco de testemunha só ali através de uma portinha sem ter que passar na frente do agressor, ela disse não. Ela disse que queria passar na frente dele porque não tinha medo dele. E foi isso que ela fez. Quando ela sentou ali no banco, ela contou com detalhes o que tinha acontecido. Ela disse: ele estava com as mãos sobre a boca dela, da Kate no caso. Ela estava lutando. Ela me disse com os olhos pra ficar ali e não me mexer, e eu fiz isso. Ele pegou a faca e cortou a garganta dela, e ela simplesmente caiu. Não demorou quase nada pro júri julgar o Tommy como culpado, e ele foi sentenciado à pena de morte. Were you ever awakened during the night? Yes. What was it that awakened you? Katie's voice saying help. His hand was over her mouth. Whose hand was over her mouth? His hand. The man with the blue jacket and the glasses? Yes. Let the record reflect that the witness has identified the defendant, Tommy Lynn Sells. He was standing behind her with his hand over her mouth, the knife right here. What happened next? He grabbed the knife and slit her throat. He started walking towards me. Did you say anything to him? Yes. What did you tell him? I told him I'd be quiet. I promise I won't say nothing. I'm not making the noises. It's Katie. He said, move your hands. And then I was dead. Tell us why you did that. Because if he knew I was alive, he would have came back and killed me for sure. Durante a sua pena no corredor da morte, ele foi bem colaborativo com a polícia e confessou vários crimes, incluindo o assassinato de Joe Harper, de 10 anos, que também é um caso que a gente vai mencionar já aqui nesse vídeo. Ele também se declarou culpado no condado de Bexar por estrangular uma garota de 9 anos chamada Mary Beatrice Pérez em 1999, ou seja, no mesmo ano em que ele matou a Kate Harris. Ele foi executado por injeção letal no dia 3 de abril de 2014, ou seja, ele ficou vários anos no corredor da morte antes de finalmente ser morto. E ele não se importou muito em falar detalhes sobre os crimes deles. Inclusive, ele foi com a polícia encenar como ele tinha entrado na casa da Kate Harris naquela noite. Ele explicou todos os detalhes, como ele escolheu a casa, como ele pulou pela janela, como ele fez pra matar a Kate, e ele disse que ele achava que a Crystal estava morta, por isso que ele deixou ela lá. A execução contou com a presença das famílias Harris Pérez e da Crystal Surus. 2 amigos do Tommy Lee Sells também compareceram, e ele não falou absolutamente nada antes de ser morto, inclusive ele deu um sorrisinho pra eles. O pai da Kate disse que a execução foi muito mais gentil do que ele merecia, mas que também foi um grande dia pra família das vítimas. Uma das questões levantadas sobre o crime na família Harris é por que ele escolheu aquela casa. Será que ele tinha saído de um bar naquela noite de ano novo e simplesmente escolhido aquela casa porque a janela estava aberta? Ou será que ele já conhecia a família? Aparentemente, ele já conhecia. Aparentemente, a família tinha conhecido Tommy Lee Harris através da igreja. Sim, através da igreja. É muito doido isso. Parece que
que eles tinham iniciado uma amizade rápida. E aí, tanto a família quanto ele frequentavam a igreja regularmente e parece que eles até tinham convidado o Tommy já uma vez pra ir pra casa deles. Ou seja, quando ele foi na casa, ele já tinha uma visão do layout do lugar, o que tornava mais fácil que o ataque acontecesse. Mas a derrota dele com relação a Crystal foi algo que ele nunca superou. Ele deu uma entrevista pra ABC News em 2010. Ele disse que a Crystal ficava na mente dele todos os dias, porque ela era aquela que escapou. Se ele tivesse conseguido matar ela, quem dirá quantas vítimas ele já teria feito até ele finalmente ser pego. Inclusive, um dos investigadores disse que quando ele foi pego, ele disse: finalmente vocês me capturaram. Será que ele tava com medo dele mesmo porque sabia que ele ia cometer mais crimes ainda? Ou será que era só um jogo mental? Ele também disse nessa mesma entrevista que ele não se arrependia de nada que ele tinha feito porque ele era a personificação do ódio. Ele disse que quando as pessoas olham pra ele, veem ódio porque é tudo que ele é. E por isso que ele evitava falar as palavras amor e desculpa, porque não era o que ele era. The first time I killed somebody, and it was such a rush. I was raised to do time. I wasn't raised to live out there in that world. When you look at me, you know what hate is. Because I don't know what love is. And I like to watch the eyes fade, the pupil fade. I stabbed her here, and then she like jumped back, and then I cut her like this right here. She fell down right here. E agora a gente vai falar daquele outro caso que eu disse que eu ia explicar melhor pra vocês. Um dos crimes que ele confessou foi de ter matado um garoto chamado Joel. Ele teria entrado na casa dele e atacado ele fatalmente, com 10 anos de idade. Esse crime acordou a mãe dele durante a noite, que foi até o quarto porque ela tava ouvindo barulhos estranhos. Só que quando ela chegou no quarto dele, ela não conseguia ver ele em lugar nenhum, parecia que ele tinha desaparecido. Mas ela conseguia ver um estranho usando uma máscara de esqui. E aí teve uma briga entre os dois que teria acabado no quintal. A arma foi abandonada do lado de fora do quarto do menino. E a Julia, óbvio, estava confiante que esse homem era o responsável por ter acabado com a vida do filho dela ou até sequestrado ele. Só que a polícia, quando chegou na casa, discordou. Eles não encontraram nenhum sinal de luta lá dentro. A propriedade também estava limpa, sem nenhum sinal de arrombamento. Além disso, eles encontraram o corpo do Joel ali no fim da cama, então isso acabava com a teoria de que ele tinha sido sequestrado. Parecia que a mãe estava querendo enganar a polícia por algo que ela mesma tinha feito. Ela foi por anos considerada a principal suspeita no caso e acabou sendo presa em 2000. O caso foi 100% focada na batalha que ela estava enfrentando contra o ex-marido dela para a custódia do filho. Eles acreditavam que ela estava tão determinada a punir o ex-marido que acabou tirando a vida do filho deles. Ela foi condenada a 65 anos de prisão. Mas foi aí que entrou uma mulher chamada Diane Fanning. Ela assistiu uma entrevista à ABC News que a Julie tinha dado e ela notou algo ali. A entrevista aconteceu em 2002, alguns anos depois do ataque da Kate Harris e da Crystal. A Diane tinha acabado de ler um livro sobre os crimes do Tommy Lee Sells e começou a se questionar se talvez ele não teria sido culpado. E aí ela escreveu uma carta pra ele na prisão falando sobre isso. Pra surpresa dela, ele acabou convencendo ela de que ele era o culpado. Nessa carta, a Diane não incluiu nenhum detalhe sobre o crime da Julie e do Joel. Mas o Tommy parecia saber exatamente do que ela estava falando. Parecia que ele confirmava que ele era o responsável e ele sabia de detalhes que muitas pessoas não sabiam. Foi aí que a Diane apresentou essa carta pra polícia. E assim, é possível que ele estivesse mentindo sobre o envolvimento dele nesse caso. Até porque o Tommy ficou muito famoso na época que ele estava na prisão. Como todos os serial killers, vocês sabem como que é. As pessoas querem saber sobre eles dão várias entrevistas, eles participam de várias coisas e recebem 1 milhão de cartas e acabam casando na prisão. Então talvez ele estava querendo só assumir a responsabilidade por mais um crime, porque ele já sabia que ele ia morrer ali no corredor da morte. Mas ele sabia detalhes que nunca foram divulgados do caso. E aí, com essas evidências, havia alguma chance da Julie sair livre dessa. Ela foi levada a julgamento de novo e uma gravação do Tommy assumindo a responsabilidade do crime foi levada a julgamento, mas a promotoria disse que aquilo era uma invenção. Mas o júri ficou a favor dela e ela foi declarada inocente. Ela tinha passado 6 anos na prisão e finalmente estava livre, mas eu não consigo nem imaginar o trauma que ela deve ter passado de ser incriminada de ter matado o próprio filho, sendo que ela viu que tinha uma pessoa ali na casa e sabendo que ela era inocente. E aí, com mais um crime confirmado, o Tommy ganhou
ganhou ainda mais notoriedade. Mais pessoas queriam falar com ele, principalmente para entender por que ele fez o que ele fez, por que ele tinha esse comportamento. E por isso que a gente sabe sobre esse passado traumático que ele teve e sobre ele ser a personificação do ódio. Mas enfim, finalmente ele foi morto por injeção letal, mas a Crystal não teve muita paz até alguns anos depois da morte dele. Primeiro que é claro que ela ficou com bastante medo até ele finalmente ser morto, porque ela era a vítima que tinha sobrevivido. Então rolava aquele medo de, será que algum dia ele vai ser solto? Será que ele vai vir atrás de mim de novo? Apesar de tudo, ela tentou levar uma vida normal e fingir que aquilo nunca tinha acontecido, colocar aquele trauma pra trás. Ela também participou de várias entrevistas, agora mais velha, ela consegue falar sem se emocionar tanto do que aconteceu, mas é óbvio que sempre lembrando com muito carinho da amiga dela. Em 2016 apareceu um stalker online que não deixava ela em paz. O Tommy Lee Sells já tinha morrido e já tinha sido enterrado, mas essa pessoa parecia não querer esquecer daquilo. Ela começava a mandar pra Crystal fotos da cena do crime. Ele criou várias contas em redes sociais e ficava mandando mensagens tanto pra Crystal quanto pra irmã dela. Eram mensagens de intimidação e assédio, principalmente relembrando elas daquele dia horrível. E o abuso não terminou por aí, ele decidiu aumentar ainda mais com ameaças. Ele falava que ia agredir as duas e acabar com a vida delas, falando pra Crystal que ia deixar o filho dela sem a mãe. Eram ameaças muito graves que não dava pra dizer se eram genuínas ou não, mas é óbvio que eram muito preocupantes. O homem foi identificado só no final de 2017. Agentes do FBI investigaram a casa de um homem chamado Alvin William George. Ele admitiu que ele era o responsável, mas ele não deu nenhum motivo pra estar fazendo isso. Provavelmente pra ele era só um jeito de se divertir. Em 2021, ele foi condenado a 51 meses de prisão federal por cyberstalk. Esperamos que depois que ele cumprir essa pena, ele não volte a perturbar as duas. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam. A Crystal foi muito guerreira e muito corajosa de ter denunciado esse cara horrível. Não consigo imaginar como foi pra ela estar ali cara a cara com a pessoa que matou sua melhor amiga e que tentou te matar, mas felizmente ela sobreviveu e hoje ela é uma inspiração pra muitas pessoas. E é isso, até a próxima.